Chegando aqui à parte 4, pessoal, para falar de ângulos, os ângulos vão ser formados pela união de duas ou três paredes, né? Então, eu vou dividir até os meus ângulos em três tipos. Ângulos diedros, ângulos triedros e ângulos cavo-superficiais. Bom, pelo nome já fica até um pouco mais fácil de entender o que é um ângulo diedro, triedro e cavo superficial. Vamos começar falando primeiro dos ângulos diedros. Di vem de 2. Então, se eu estou falando de união de paredes, então eu estou falando de um ângulo que envolve duas paredes. Aqui eu já tenho aqui na minha cavidade uma cavidade simples, uma cavidade oclusal, uma cavidade que eu tenho parede vestibular, tenho parede lingual, tenho parede distal, tenho parede mesial. E eu tenho ângulos que vão estar entre essas duas paredes, como por exemplo, um ângulo ali entre a parede mesial e a parede vestibular. Então, como é que vai ser o nome desse ângulo? Vai levar o nome dessas duas paredes. É um ângulo mésio-vestibular ou vestíbulo-mesial, tanto faz a ordem, tá? Importante que você vai identificar claramente que esse ângulo está entre a face mesial e a face distal, entre a parede mesial e a parede distal, para ser mais correto. E eu também tenho aqui outros ângulos, como por exemplo, vestíbulo distal ou disto vestibular, ângulo distolingual ou lingodistal e, por fim, um ângulo mesiolingual ou lingomesial. Tanto faz. Importante que esses ângulos vão levar o nome das paredes que eles vão estar relacionando, tá? Então, esses ângulos são ângulos diedros que eu estou envolvendo duas paredes. Mas vocês vão ver que esses não são os únicos ângulos dessa cavidade. A gente também vai ter ângulos da vestibular, da lingual, da distal e da mesial com a parede pulpar, tá? Mas voltando aqui, falando primeiro dos ângulos diedros, ainda posso classificá-los em uma subclassificação, que são os ângulos diedros do primeiro, segundo e terceiro grupo. Ângulos diedros do primeiro grupo são justamente esses que eu mostrei nesse slide. São ângulos que vão estar envolvendo paredes, circundantes. Então, quando eu tenho um ângulo formado de parede circundante com parede circundante, é chamado de um ângulo do primeiro grupo. Quando eu já tenho uma parede circundante com uma parede de fundo, eu já considero como um ângulo do segundo grupo, tá? Então aqui, ó, um exemplo, o ângulo formado pela parede vestibular e parede pulpar, o ângulo formado pela parede distal e parede pulpar, o ângulo formado pela parede pulpar e mesial e o ângulo formado pela parede pulpar e lingual. O nome desses ângulos, como a gente já falou, é fácil, de acordo com as paredes que eles estão relacionados. Então, o primeiro que eu mostrei foi o vestíbulo pulpar ou pulpo vestibular. Como eu já disse, a ordem não importa. Depois, disto pulpar ou pulpo distal, seguindo a ordem aqui do relógio. Distal, lingual e pulpar, lingopulpar ou pulpo lingual. E por fim, pulpo mesial ou mésio pulpar, tá? Importante é a gente facilite a nossa comunicação. Por fim, os ângulos diedros do terceiro grupo são aqueles que vão estar relacionando paredes de fundo com paredes de fundo. Então, no caso, teria que ser o ângulo entre a parede pulpar e a parede axial. Então, aqui nesse caso, de uma cavidade complexa, uma cavidade tipo MOD, mesio-ocluso distal, eu tenho um ângulo do terceiro grupo, que ele vai da pulpar para axial, um axio pulpar, ou pulpo axial distal, e eu tenho um axio pulpar mesial. Perfeito? Então, olha aqui na imagem, como a gente consegue ver também, ó, a gente viu um pouco alguns ângulos e eu estou mostrando agora um ângulo triedro, formado pela união de três paredes, tá? Mostrando aqui, um ângulo triedro. E já por fim, esse ângulo aqui é um ângulo que está indo para a cavidade, para a superfície da cavidade. Ele vai da cavidade para a superfície. Eu já não estou considerando agora essa parede oclusal, porque a parede oclusal não existe. Então, por isso, esse ângulo e outros exemplos aqui são chamados de ângulo cavo superficial. Então, recordando aqui os ângulos, eu tenho ângulos diedros. O que são ângulos diedros? Formados por duas paredes. O que são ângulos triedros? Formados por três paredes. E que são ângulos cavos superficiais? São ângulos formados que vão da cavidade para a superfície. Por isso esse nome, cavo superficial.
Ângulos diedros, ainda posso dividir em subgrupos. Primeiro, segundo e terceiro grupo. Primeiro grupo dos ângulos diedros, parede circundante com parede circundante. Segundo grupo, parede circundante com parede de fundo. E terceiro grupo, parede de fundo com parede de fundo. Vou dar um exemplo então de ângulo diedro do primeiro grupo. Parede vestibular com parede mesial. Ângulo mésio-vestibular ou vestíbulo mesial. Ângulo do primeiro grupo. Por quê? Parede circundante com parede circundante. Exemplo de um ângulo do segundo grupo. Vestibular com pulpar. Então, o ângulo do segundo grupo, porque eu estou envolvendo uma parede circundante e uma parede de fundo. E um exemplo de um ângulo do terceiro grupo, que é parede de fundo com parede de fundo, parede pulpar com parede axial. Então, tem um ângulo pulpo-axial ou áxio-pulpar. Perfeito? Então, essa é a parte de ângulos, né? Uma forma que a gente tem de melhorar a nossa comunicação. E eu aguardo vocês na próxima parte. Perfeito? Até lá!